Em entrevista à CNN, o advogado do Carlos Bolsonaro, Antônio Carlos Fonseca, disse que vai pedir ao ministro Alexandre de Moraes acesso ao processo e negou que o filho do ex-presidente tenha algum tipo de ligação com a ABIN. Vamos ver. Agora a gente precisa entender o que motivou a operação deflagrada pela Polícia Federal. Já vamos peticionar ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da investigação, pedindo que ele autorize o acesso da defesa para aí depois a gente entender o que está acontecendo. Qual é a ligação do seu cliente com a ABIN? Nenhuma, não tem ligação alguma, né? Criou-se essa narrativa em um determinado momento, mas o vereador não tem nenhum tipo de ligação, seja institucional, seja de acesso a informações, nunca teve, né? Isso não é uma narrativa criada que não é realidade. Pelo que nós acompanhamos, foi apreendido um laptop antigo, um equipamento bem ultrapassado, que a gente em nenhum momento ali durante a operação se falou de ser não tinha nenhum indício de ser um equipamento da ABIN. Bom, tá aí então a informação confirmada da apreensão do notebook. Segundo a defesa, é um notebook que pertence a um assessor do Carlos Bolsonaro e 2 celulares do próprio vereador também foram levados pela investigação. Vamos chamar a nossa rodada de análise sobre o assunto com Juliana Lopes e Clarissa Oliveira também vindo com a gente hoje no Bastidores. Muito bem-vinda, a presença especial, Clarissa. Juliana Lopes também com a gente hoje. Eu vou começar com Clarissa para a gente olhar do que pode sair de estratégia, Clarissa, dessa movimentação que agora a gente trouxe do QG da defesa de Carlos Bolsonaro. Foram parar lá na casa de Angra dos Reis, assim que souberam da apreensão, para, obviamente, buscar o máximo de informação possível e sair dali com alguma estratégia em mente. Dá para a gente trazer alguma pista do que virá a partir dessa reunião, Clarissa? O que você tem de informação até aqui? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe, Ju também. Tainá, começo aqui respondendo a sua pergunta. Como você comentou, você já trouxe aí essa informação antes de que advogados ali, assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram mobilizados até Angra dos Reis. A ideia é, de fato, utilizar a casa onde as buscas foram realizadas como palco para essa avaliação de cenário, para decidir quais vão ser os próximos passos em termos estratégicos, definição de estratégia e resposta do bolsonarismo a essa operação. O que eu estou ouvindo aqui nos bastidores, desde hoje de manhã, Tainá, é que, obviamente, a gente já imaginava que o discurso tende a vir permeado daquela tese da perseguição política, né? Então, isso um primeiro ponto. Mas a ordem é, sim, primeiro, chegar lá, acompanhar o que tivesse de rescaldo de busca, aguardar, sentar, fazer uma avaliação detalhada do cenário político, de que forma isso pode impactar no bolsonarismo, inclusive em termos eleitorais. Lembrando, Carlos Bolsonaro é uma figura ali que tinha sido escalada para ter um papel importante na política eleitoral bolsonarista no Rio de Janeiro, como coordenador da campanha de Alexandre Ramagem e candidato à reeleição, e também como dirigente ali do PL pós-filiação. Então, tem todo esse cenário para avaliar. É necessário, sim, na avaliação dos auxiliares e aliados do ex-presidente com os quais eu conversei, ter muita cautela neste momento, até para definir qual vai ser a linha, né, Tainá? Porque existem duas possibilidades aí. Bolsonaro pode vir com um discurso de que há uma grande perseguição por parte do governo Lula, ou ele pode vir com o discurso de que há uma perseguição da Polícia Federal, toreada ali, capitaneada de alguma forma por Alexandre de Moraes. Então, tem, por exemplo, uma linha que eles vão ter que decidir. A gente vai para o enfrentamento com o Lula ou a gente vai para o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal? O que é mais interessante do ponto de vista político nesse momento? Então, é esse diálogo que tende a ser feito. As pessoas com as quais eu conversei disseram que haveria a possibilidade, talvez, de Jair Bolsonaro e seus filhos fazerem um pronunciamento até o fim do dia, mas isso não há confirmação ainda. A ordem é, de fato, ainda esperar
esperar um pouco essa coisa sentar para decidir qual vai ser o posicionamento. Mas poderia, eventualmente, aproveitando o palco da casa onde aconteceram as buscas lá em Angra dos Reis, parte das buscas, né, já que havia vários mandados de busca e apreensão em outros endereços também, mas aproveitar ali a casa, a reunião da família, para então fazer um posicionamento político, uma resposta política mais intensa em relação a essa operação. Pelo menos o método de se transformar em vítima tem dado certo nos Estados Unidos com o Donald Trump. Então, seria uma tentativa também de se colocar nessa situação. Juliana Lopes, a gente cobriu muito de perto o governo de Jair Bolsonaro. E a gente sabe que a relação de Jair Bolsonaro com a Polícia Federal nunca foi harmoniosa. Jair Bolsonaro sempre desconfiou da Polícia Federal. Tanto é que as informações que nós tínhamos na época é que ele não conversava nos jardins do Palácio da Alvorada porque tinha medo de ser grampeado. Era numa sala na ala privativa do Palácio da Alvorada, onde não tinha acesso a agentes. Uma fonte que é muito amiga de Jair Bolsonaro de longa data dizia que ele tinha uma desconfiança enorme. Inclusive, olhava debaixo do carro para saber se tinha bomba, não tomava líquidos que davam a ele. Sempre havia essa desconfiança de ser monitorado. Essa BIM paralela era parte dessa desconfiança? Criou-se uma estrutura porque Jair Bolsonaro não confiava na instituição da Polícia Federal? Parece que sim, Uribe. Boa tarde para você, Tainá, e também Clarice aqui com a gente. Parece que sim. Tem um outro ponto que é crucial para a gente entender essas investigações de hoje, que também dizem respeito a tudo que a gente viu ali durante a gestão de Jair Bolsonaro, que é a figura do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, como uma figura central de articulações de gabinetes paralelos, né? Tanto esse gabinete que teria sido criado ali dentro do Palácio do Planalto, foi alvo inclusive de CPIs ali no Congresso Nacional, o gabinete do ódio, que disseminava informações, quanto a essa estrutura que pode ter sido montada, isso está sendo investigado, para receber informações privilegiadas e informações a partir de um monitoramento clandestino. Quem já havia comentado sobre isso numa entrevista em março, inclusive, foi o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Falou sobre essa possibilidade da criação de uma BIM paralela, de uma ideia que viria de Carlos Bolsonaro, que também endossava esse sentimento de que todos estavam sendo monitorados, que havia sempre um complô contra o governo e que essas investigações e que esse monitoramento, na verdade, deveria acontecer de forma paralela. Então, agora tem como alvo a investigação essa figura central que já estava sendo apontada, inclusive por vários parlamentares ali dentro do Congresso Nacional e que era vista com desconfiança por integrantes do próprio governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como uma figura sempre desconfiada e que estimulava o presidente da República a também ter essa desconfiança. Eu acho que as investigações nesse sentido, da ABIM paralela, trazem para a gente toda a construção dessa figura que a gente já observava com bastante atenção, de como ela agia dentro do governo do ex-presidente e que agora aparece ali como alvo das investigações.